Oi, oi, gente linda, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, sou a Sara Berrotino, criadora e idealizadora deste canal. E aqui eu compartilho com vocês aí um pouquinho da minha rotina como artesã, como empreendedora. Neste canal, né, nós temos vídeos aí toda semana, segunda, quarta, sexta-feira, a partir de 9 horas da manhã. E os mais diversos temas voltados para o crochê, vídeos de produção, né? Vlog de produção, vídeos de comprinha, organização, participação em eventos, dicas de venda, videoaula também, tá? Então, deixo aqui meu muito bem-vindo a você que está comigo até aqui, para você que está chegando e para você também que futuramente aí estará fazendo parte desta grande família. Neste vídeo de hoje, minha gente, vai ser um vlog de produção de uma encomenda maravilhosa e eu vou contar para vocês os detalhes, tá, sobre esta encomenda. A começar, vamos falar sobre como eu peguei essa encomenda. Então, eu acredito que 100% aí das artesãs, das crocheteiras, segue outros artesãos, né? Fonte de inspiração pra gente. E essa encomenda, minha gente, eu peguei mediante o compartilhamento, tá? O compartilhamento de uma produção da professora Domingas Crochê, tá? Uma maravilhosa. Deixo aqui até um beijo para ela e meu muito obrigada, né? Porque através de uma peça maravilhosa que ela fez e postou, eu repostei, dando os créditos, claro, né, para artesã. E eu postei no Instagram e também eu postei, minha gente, no status do WhatsApp. E essa encomenda eu peguei pelo WhatsApp, tá? Eu postei lá nos status, né? E eu vou tentar deixar, se eu ainda encontrar a foto mesmo, inspiração, eu vou deixar a foto passando para vocês desse jogo de cozinha. Um jogo de passadeiras, é uma passadeira maior e os dois tapetes menores. Mas, minha gente, esse modelo eu nunca fiz. Mas, assim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu acredito que eu já tenha visto em algum outro momento a professora Domingas postando, ou até mesmo naquela parte lá do Instagram, né, que a gente vai rolando assim, que vai aparecendo. Não é o feed, não, eu esqueci agora o nomezinho da parte. Mas que aparece vários trabalhos lindos, né? E quanto mais a gente vê crochê, mais crochê aparece pra gente estar visualizando. Aí, minha gente, são 3 peças, né? A passadeira e os 2 tapetes menores. Assim, é de uma beleza, de uma perfeição tão grande, eu disse, não, eu tenho que repostar. E eu repostei, aí, geralmente a gente reposta assim, meio que na intenção realmente de chamar a atenção, né, dos clientes para uma peça nova, para uma novidade que, além daquelas que a gente já produz no nosso ateliê. E eu sei que a cliente, né, não só essa, mas outras clientes também estiveram e ainda estão me perguntando sobre valores, mas até agora só uma fechou comigo. Essa cliente já é uma cliente antiga, vai não vai, ela tá comprando alguma peça comigo, né? E ela perguntando o valor, eu falei o valor do kit e falei também o valor das peças individuais, né? E, minha gente, ela fechou comigo um pedido de nada mais, nada menos que 2 passadeiras. Isso mesmo, 2 passadeiras. Ela disse, olha, não é o kit, não é o grande com os pequenos, é só o grande. Eu, tá certo, entendi. E uma das passadeiras, ela tinha falado que queria exatamente nos tons, né, da que eu tinha postado, e ela ficou de ver uma outra cor, eu pensei que seria só outra cor, aí depois ela disse, não, me manda outros modelos, mas aí acabou que ela fechou as 2 passadeiras exatamente iguais, do jeito da que eu tinha postado lá o trabalho da professora, repostado o trabalho da professora Domingas. E meu trabalho, minha gente, já tá bem adiantado. À medida que eu fui fazendo, né, é um pouquinho trabalhoso, eu não vou mentir para vocês, porque vai muito arremate, tá? E à medida que eu fui fazendo, que eu fiz a emenda das florzinhas, realmente a ficha caiu, né, da perfeição, da magnificência que é o trabalho, né? E nisso só no comecinho, só a primeira parte que foi a parte das flores. Aí, a princípio, eu vou mostrar as cores para vocês. E eu fiquei meio assim, né, com as cores
que eu tinha cor que não era exatamente o que estava lá postado no trabalho, o que estava lá feito no trabalho. Aí eu fui mexendo em meu estoque, né? Ver se eu conseguia os tons mais próximos possíveis. E separei até alguns cones aqui que eu não cheguei a usar, justamente porque eu estava querendo ver qual melhor se encaixaria. E aqui nesse trabalho eu estou utilizando a maior parte dos fios, fio número 6, mas teve um detalhe na florzinha que eu precisei estar colocando aí o fio número 4, tá? Mas ficou lindo, né? Ficou lindo a questão das florzinhas e o trabalho em si realmente tá ganhando forma. Já estou aqui, acabei de fazer a base, na verdade terminei as 2 bases ontem à noite. Mas tá incrível, minha gente. Eu vou virar aqui a câmera, vou mostrar pra vocês os fios que eu estive separando, vou mostrar quanto anda aqui a produção do trabalho, tá? E vocês vão vir se apaixonar junto comigo. E aí estão, minha gente, tá faltando até um aparecer aí na telinha, que é o marrom café. Esses aqui são os materiais que eu estive separando aí, que é o mais próximo possível, né, das cores que a professora tinha colocado lá no trabalho dela. Então, vamos lá. Para as flores, ainda tá faltando um, minha gente. Eu vou pegar agora, para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cones. São essas as cores, tá? Que vai ser empregada aqui no nosso trabalho. Estão sendo empregadas, né? Nas flores vai 4 cores. O cru, se eu não me engano, a única vez que o cru vai aparecer nesse trabalho é nas flores, que é a parte do miolinho. Vou mostrar pra vocês neste instantinho como é que está a base, tá? Cru, eu utilizei esse tom aqui, que é tipo um vinho, um bordô. E eu vou já até abrir um ensejo pra falar, porque essa parte aqui, esse fio aqui, é a segunda cor do nosso trabalho, da nossa florzinha. Aí eu fiquei meio que na dúvida se eu usava esse aqui, que é um tom de vinho da Cadore, ou se eu usava esse bordô, que, se eu não me engano, ele é Euro Roma, tá? Eu fiquei na dúvida. Aí depois me ocorreu, eu disse, não, eu vou dar uma olhadinha, né, no meu estoque, ver se eu encontro alguma outra cor mais próxima aí do vermelho, para não ficar tão destoante assim. Aí eu lembrei, né, desse fio aqui, que é um fio número 4. Eu não lembro a marca desse fio, mas tem aqui, deixa eu ver. Ele é, pronto, Eco Brasil. E eu nem sabia que eu já tinha usado o Eco Brasil na vida, ó. Eco Brasil, tá? E para fazer as pétalas propriamente da flor, eu usei esse vermelho, que é o vermelho que eu vou fazer também outro detalhe que tem na peça, tá? Olha, tá bem usadinho, viu, minha gente? Eu tô aqui trabalhando, correndo risco aí. Gente que gosta de trabalhar, viver perigosamente, né? Viver perigosamente, porque eu tô trabalhando são trabalhos não tão pequenos, e os fios que eu estou utilizando fios que já foram utilizados. Todos os fios aqui, com exceção do verde. O verde é esse aqui, tá? E eu vou até falar pra vocês que quando eu comprei, eu fiz uma compra pela Crochética, né? Quando eu recebi esse tom de verde, ó, eu fiquei meio assim, eu disse, mas meu pai, que tom de verde esquisito. De fato, eu não gostei assim. É o verde musgo, minha gente, musgo da Crochética. Eu fiquei meio assim, né? Porque realmente eu não gostei a princípio, ó. Mas eu vou te falar, viu? Que depois que eu coloquei nas flores, eu tô aqui apaixonada, apaixonadíssima, porque agora eu já não vou deixar mais saltar aqui no estoque. E o outro tom é o tom de marrom café, que também serão detalhes, mas, ó, já tá aparecendo até o cone, tá vendo, ó? Aparecendo o cone aqui, ó. Eu só tenho esse restinho, mas eu tenho essa parte aqui que eu já tirei do cone, né, pra facilitar na hora de crochetar, porque eu já vou iniciar esse detalhe que tem em marrom. E o outro, que é a maior parte do trabalho, vai ser feito com esse tom de bege. Esse aqui também é Crochética. O vermelho também é Crochética. O único que não é Crochética, minha gente, é só esse aqui,
tá? Ah, e o marrom café também não é crochê, porque o marrom café, ele é supremo. Esse tom de bege, eu acho ele maravilhoso. Eu não consegui mais comprar. Esse é o bege camurça, ó. Lindo, pra fazer base, viu? Substitui maravilhosamente a questão do barbante cru pra fazer bases. E, assim, sempre que eu compro, não vem o tom. Enfim, né, minha gente? Mas, assim, eu concluí as bases, eu tava bem com o coração apertado em relação a esse bege, sem saber se ia dar pra fazer ou não os trabalhos, né? Mas eu acredito que vai dar sim, já fiz as duas bases, que é onde leva mais fio. E agora tá só a parte do bico que eu vou usar ele aqui, tá? Então é isso, agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como está o nosso trabalho. E aqui está, minha gente, a primeira parte aí, né? Na verdade, a segunda parte. A primeira parte eu vou dizer que foi as flores, que olha pra isso. Ó, eu até aumentei um pouquinho aqui, né? A dimensão aí da tela pra vocês verem. Olha pra isso, minha gente, que coisa rica. Que coisa maravilhosa. A florzinha na parte do cru, como eu falei pra vocês. Aí, eu já fiz a aplicação aqui da pérola, foi a pérola número 6, tá? Aí, usei o tomzinho mais escuro do vermelho, puxado para um bordô. O vermelho em si, tá aparecendo a cor bem direitinho aí dos fios, viu, minha gente? Só o bordô que é um pouquinho, esse aqui, esse barbante aqui, ele é um pouquinho mais escurinho. Um pouquinho de nada mesmo, mas tá praticamente a cor real dos fios. Aí, o verde que eu falei pra vocês, olha pra isso, minha gente, como ficou encantador quando juntou aí com as outras cores, né? Um destaque incrível. E, por fim, a nossa base aqui com o tom bege camurça. Foram feitas 6 carreirinhas, ó. Foram feitas 6 carreirinhas, ou isso, cada passadeira, que é a base da outra, tá? Cada passadeira eu estou fazendo com 7 flores. Lá a professora tá ensinando na videoaula com 8. Mas o meu ponto, ele é um tanto quanto alongado, tanto quanto grande. Então, eu acredito que vai chegar na medida, sim, né? Eu sempre falo para cliente também que é a medida aproximada, porque a gente sabe que pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, né? Então, eu acredito que do tamanho que vai indo aqui, com a quantidade de flores, vai ficar um tamanho excelente, tá bom? Mas a proposta realmente é que chegue o mais próximo possível de 1,20 m de comprimento por 50 de largura. E é isso, meu povo. Agora eu vou dar uma pausa, vou trabalhar, né? Porque eu preciso adiantar essa peça aqui, que já era, inclusive, para eu ter terminado. Mas, como eu disse para vocês, né? Eu trabalho fora. Então, esses dias eu tô dando uma pegadinha. Quer dizer, eu acredito que eu falei, né? Mas se eu não falei, enfim. Eu trabalho fora, tá? Eu faço crochêzinho nas minhas horas vagas, digamos assim. E esses dias eu trabalhei meio pegado lá no meu primeiro vínculo, né? Que é regime CLT. E por isso eu ainda tô aqui um pouquinho meio que atrasada, mas a minha cliente super entende. Quando eu voltar com vocês, eu vou voltar. E cá estamos nós de volta, povo lindo e abençoado, com as nossas 2 peças magníficas concluídas. Ficaram divinas, tá? Eu não sei se eu consegui deixar um trechinho aí passando de algumas filmagens que eu fiz. Coloquei as passadeiras abertinhas no chão, né? Pra tirar foto, pra gravar videozinho pro Instagram, né? Pra mandar pra cliente também o resultado final, né? Porque ao longo da produção eu já vinha mandando pra ela. E, minha gente, tá a coisa mais linda da vida. Pense, um modelo maravilhoso é esse aqui pra tapete, né? Tá dobradinho, vocês já sabem que eu vou fazer o quê? Pesar, né? Eu vou pesar o primeiro que eu fiz, porque esse primeiro que eu fiz, ele, assim, eu vinha fazendo as peças por produção, né? Fiz todas as flores, depois... Oxente, ligou o flash.
Fiz todas as flores, depois vim pra parte bege. Mas aí, meu povo, aí fiz a parte marrom, fiz a parte das florzinhas vermelhas. Até aí tava dando tudo certo, né? Fiz o primeiro. Quando eu comecei, fui para a segunda peça que eu fui fazer. Tava na parte marrom. Na verdade, eu havia começado já a parte das florzinhas. Quando eu vi o quê? Eu vou contar nesse instantinho melhor para vocês quando eu for abrir a outra peça, mas só para vocês entenderem que eu passei por perrengue aí quando eu comecei na produção da segunda peça, tá? Aí essa primeira peça, olha só o peso dela. Vamos dizer que foi 750 gramas, vamos tirar essas 3 graminhas. E eu vou ver agora se vai ter alguma diferença no peso, bem pesadinha, né? Se vai ter alguma diferença no peso da segunda peça, porque praticamente a mesma coisa, né? Algumas graminhas de diferença, mas eu vou arredondar para 750 também. Eu até imaginei que fosse dar alguma diferença, justamente porque eu passei alguns perrenguezinhos, né? Inclusive, eu precisei me utilizar de outros materiais, que eu já vou aproveitar o ensejo e vou mostrar para vocês os materiais que sobrou aqui. E tcharam! Olha os materiais que me sobrou, minha gente, daquele tanto de material que eu gravei para vocês no início, né? E com certeza vocês estão percebendo aí alguns intrusos, né? Nesse resultado final, e nesse restante final. Sim, minha gente, e falei para vocês, tive perrengue na produção da segunda peça, porque, minha gente, o material que eu tinha separado não deu, meu povo, não deu. Eita, Jesus Cristo, pense que eu passei por um estreito. Falei pra vocês, né? Que eu sou uma pessoa que... Eu acho que eu falei até de um modo mais abrangente, falando de todas as crocheteiras que gostam de viver perigosamente. Crochetar perigosamente, né? Vamos melhorar essa fala. Pois é, minha gente, o fio não deu. Olha só. Dos fios iniciais, o que eu tenho é esse aqui, esse restante desse verde, tá? Que eu não sei nem se dá pra eu fazer um tapete menor nas mesmas características desse que eu fiz, né? Da passadeira que eu fiz. Me sobrou cru, porque o cru eu só usei pouquíssimo no miolinho da flor. Me sobrou esse restantezinho aqui de bordô. Vermelho também me sobrou esse pouquinho. E olha aqui. Os outros, os intrusos aqui dos fios iniciais, né, que eu não cheguei a mostrar pra vocês. Esse aqui, porque eu tive que desmanchar uma peça para dar seguimento no meu segundo tapete. Assim como esse aqui, que eu precisei desmanchar uma peça que eu havia produzido alguns meses aí atrás, né, até era um tapete de porta. Precisei desmanchar e quase que não dá também, tá? Pra tá produzindo. Na verdade, esse aqui ainda foi na primeira, tá? Se eu não me engano, foi pra primeira passadeira, foi isso. É porque já tem uns dias, minha gente, que eu terminei de gravar, que eu finalizei as peças, mas não vim trazer pra vocês. Eu tô vindo gravar hoje, eu tô meio assim, viu? Tava super empolgada pra ver o resultado final dessa peça. Mas, assim, na hora de gravar o vlog, o resultado final, a pessoa fica se amarrando. Eu tô gravando hoje porque hoje à noite eu vou trabalhar e vou levar pra entregar a cliente amanhã de manhã. Mas, quando eu estiver mostrando, eu vou falar pra vocês. E precisei abrir esse Big Cone aqui, desse marrom café. Graças a Deus, né? Que eu tinha esse Big Cone e que eu tinha esse tapete aqui que eu desmanchei para aproveitar as linhas, tá? E mais pra frente vocês vão ver que esse tom aqui é um pouquinho diferente do tom da base das passadeiras, o tom original. Mas diferença pouca coisa e não deu muita alteração. Mas é isso, minha gente. Eu vou abrir a primeira passadeira, que foi a primeira que eu fiz, tá? E vou mostrar todos os detalhes, minha gente. Vocês vão se apaixonar, está divina. Minha gente, isso aqui não tá perfeito pouco não, viu?
Olha só pra isso. Tentar aqui pegar ela. Não sei se vai dar pra pegar toda no celular. Eu acho que não. Ó. Pronto, é o máximo que ela vai... que eu vou conseguir pegar pra vocês. Isso aqui está a perfeição, propriamente dita. Tá magnífico, tá um trabalho majestoso, meu povo. Olha isso. Tentei aqui pegar toda na telinha, mas não vai, minha gente. Eu falei pra vocês o quão apaixonada eu tava desde o início, quando eu fiz a parte das flores, né? Fui concluindo as flores e fui me apaixonando. Coloquei esse verde aqui mesclado, né? Que eu não fui muito fã assim que eu comprei, mas quando eu coloquei aqui junto com outras cores, eu fiquei apaixonada. Já vou providenciar na minha próxima compra, dar um jeito de comprar dessa cor aqui pra não deixar faltar em estoque. Vou comprar no mínimo uns 2 conezinhos, né? Aqui é do pequeno, ele é crochê, tem a crochê que só vende aquele de 226 metros, né? Pronto, vou comprar no mínimo uns 2 dessa cor aqui, porque tá divino. E eu já deixo o conselho pra vocês aqui, viu? Uma diquinha. Você ainda não tem dele no seu ateliê? Providencie, minha gente, porque ele dá um destaque maravilhoso, principalmente nessas peças que é produzida mais com tom neutro. E eu disse que eu ia começar gravando a primeira peça, mas eu tô percebendo agora que eu estou na segunda. Eu estou com a segunda peça que eu concluí, meu povo. Eu não sei se vocês perceberam aí alguma coisa, algum fiozinho diferente, mas vamos lá. Vamos dar sequência. E vamos embora, minha gente. Foram um total de 7 flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E isso a professora ensinou com 8, falei pra vocês, mas eu tinha certeza que eu ia atingir o tamanho apenas com 7 flores, diminuindo uma flor. E realmente, minha gente, o tamanho ficou excelente. Já vou dizer pra vocês, eu medi agorinha, viu? Dei pausa no vídeo e fui medir. Ficou 1,23 m de comprimento, pegando de um picozinho a outro. E de largura, minha gente, ficou 55 centímetros de largura. Isso mesmo, ficou praticamente o tamanho exato que eu havia passado para cliente. E ainda ficaria o tamanho mais exato se eu tivesse diminuído no mínimo uma carreirinha aqui, como eu pensei, viu? Como eu pensei em diminuir quando eu estava fazendo as bases, uma carreirinha, mas eu disse, não, vou fazer do jeito que tá a videoaula. A quantidade de carreiras, no caso, né? E se eu tivesse escutado a minha intuição, minha gente, eu não ia passar pelo perrengue que eu passei, viu? Pelo menos em relação à cor da base aqui, ó. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu tô aqui gravando um pouquinho de longe, pegando justamente a parte que tá dando uma diferençazinha muito pouco aí, talvez vocês não estejam nem percebendo. Mas vamos lá, de base foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreirinhas de base. E falei pra vocês, né, que eu vim fazendo por produção, que eu fiz nessa, eu fiz na outra. Aí, minha gente, aquele tom de marrom café, que é da marca Supremo, né? Eu fiz, beleza? A parte do marrom. Mas aí, quando eu estava fazendo na outra peça, eu vi que o marrom não ia dar pra fazer nas 2 passadeiras. Mas eu também lembrei que eu tinha um cone de marrom café fechado. Aí eu fiz o quê? Desmanchei a parte do marrom café, isso mesmo, desmanchei. Se eu não me engano, eu estava nessa segunda parte, quando eu me liguei que realmente não ia dar, né? Porque a gente fica assim, pensando, né? Cruzando os dedinhos, pedindo a Deus que faça um milagre, que dê certo. Quando eu vi que não ia dar certo, eu já tinha feito, minha gente, essa primeira carreira do marrom café, essa segunda, essa aqui de verde, as florzinhas, e tava na segunda da segunda passadeira. Aí eu fiz o quê? Desmanchei a da segunda passadeira e resolvi fechar essa parte aqui, né? Só no marrom café Supremo, e a outra eu disse, não, a outra eu vou ter que usar o outro marrom café, que eu não falei pra vocês quando eu tava mostrando o restante do material, mas é da marca Cadore, tá?
Vocês vão ver que ele é um tom bem mais forte do que esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. Beleza, aí eu fiz essa primeira, concluí, né, essa partezinha aqui. E fui fazer a outra, né, porque eu disse, não, o restante eu vou produzindo aí igual. Mas não deu nada, não. Fiz a outra lá, fiz a parte do bico, só deixei faltando a parte do marrom café, né, porque como eu estava fazendo por produção, deixei somente a parte do marrom café. Voltei para essa aqui, para dar continuidade à parte do bico. Aí, me ocorreu o quê? Que o fio... Eu esqueci o nome desse fio aqui, minha gente. Esse tom aqui do fio não ia dar, simplesmente não ia dar para eu concluir a parte do bico dessa passadeira. Aí a nega aqui ficou apertada e corri para um lado, corri para outro, vi no estoque, vi em minhas peças produzidas, né, a pronta entrega, para ver se eu conseguia alguma peça exatamente nesse tom. Eu vou até trazer os benditos do fio para cá, para eu enfatizar bem o que eu estou dizendo. E não consegui. Não consegui, simplesmente não consegui. Não encontrei. Eu, Jesus, chega aqui, o que é que eu vou fazer, meu pai? Aí, eu já tinha encontrado algumas peças que tinham tom parecido, né? Esse tomzinho aqui, ó, que ele é bem parecido mesmo. Mas não é a mesma coisa, minha gente, ó, a diferencinha é pouca, mas não é. Eu vou botar aqui um do lado do outro, porque foi o restante que me sobrou daquele material que eu separei pra fazer a base, foi esse aqui, ó. Vou colocar um aqui do lado do outro pra vocês verem, tá vendo? Ele é muito parecido, mas esse aqui chega a ser um pouquinho mais escuro. Aí eu disse, não tem o que fazer não. Eu não vou desmanchar toda a peça, não que não tenha me ocorrido de desmanchar essa parte, toda a peça que eu já tinha feito, né? Deixado só a parte das flores me ocorreu. Me ocorreu de fazer novamente uma outra peça, né? Ficar com essa aqui a pronta entrega e fazer uma outra peça do zero. Mas aí me ocorreu que não ia ter essa parte do bordô aqui pra fazer todas as peças e nem o verdinho ia dar pra fazer. Aí eu disse não. Então, infelizmente, eu vou ter que desmanchar essa peça que eu tenho pronta. E vou fazer, nem que seja somente uma carreira nesse tom mais escurinho. E torcendo que não desse a diferença muito grande. E realmente, ó. Vou levantar aqui um pouquinho. Tá vendo? Não dá tanta diferença assim, tá? Graças a Deus, minha gente, porque senão, pensa na trabalheira que eu ia ter, de desmanchar a peça praticamente toda e começar do zero, né? E eu já tava até atrasada com a entrega. Mas, enfim, meu povo, essa parte aqui foi o que me sobrou realmente do tom, tá? Eu tô aqui com o nome, me batendo. Deixa eu ver aqui o nome. Certo? Bege camurça, minha gente, é o bege camurça, tá? Crochêtica, maravilhoso. E olha que eu já comprei outros tons de bege camurça, mas não veio o mesmo tom, tá? Eu acredito que inclusive esse aqui. Aí foi o que eu fiz, minha gente, foi necessário, olha. O outro bico já tá somente faltando a última carreira, tava tudo ok da outra passadeira, mas essa aqui eu ainda consegui fazer, ó, a primeira e a segunda carreira. Eu até fiquei um pouco na dúvida se eu fazia todo o bico nessa cor ou se eu fazia do jeito que tá aqui. Aí eu acabei optando pra fazer do jeito que tá aqui. E, minha gente, olha, pouquíssimo material, tá? Ia faltar pra fazer essa parte do bico completo. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que dar graças a Deus, porque Deus nos deu aí uma luz, né? Nos mostrou que nós poderíamos estar fazendo de modo a não estar comprometendo a peça. E ficou divino. Do fio lá, que eu disse que eu desmanchei, tá? Aqui são duas cores, tá bom? Na parte mais rente ao cone, tem a outra parte que eu desmanchei, né? E me sobrou uma quantidadezinha não muito boa, mas posteriormente eu faço alguma outra produção, né? E do marrom café, minha gente, também me sobrou pouquíssima coisa, tá?
ó. E eu, olha que eu desmanchei um pedaço bom do outro trabalho, mas foi isso aqui. E o resultado tá divino, a diferença, diga aí, pouco perceptível, né? Quase o mesmo tom aí dos fios. E eu tô muitíssimo apaixonada. Vou abrir a outra passadeira e vou mostrar pra vocês. E aqui está, minha gente, o resultado da nossa... essa foi a primeira passadeira concluída, né? Divina, divina mesmo. Vocês estão vendo aí o tom do marrom café, como eu disse, né, que era diferente do outro. Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Olha aí. Esse aqui da Supremo, ele é bem mais claro do que esse outro aqui da Cadore, tá? Mas graças a Deus por tudo, né? E Deus é tão bom, minha gente, que assim, esse aqui, por ele ser um tanto quanto mais suave do que esse outro, não deu tanto destaque na primeira passadeira, né? Na outra passadeira que eu mostrei pra vocês. Veio a incorporar, digamos assim, melhor aí no quadro que eu estava passando, né? No quadro atual da minha produção. Eu não vou medir, a medida praticamente a mesma coisa, né? Levando até em consideração o peso também, que a diferença foi pouquíssima de uma passadeira para outra. Mas assim, minha gente, eu tô de veras agradecida, de veras apaixonada, muito, muito feliz mesmo pelo esse resultado incrível que o Senhor me permitiu aí, né, estar tendo, apesar dos contratempos que eu tive. Vendi cada passadeira no valor de R$ 120. Dei uma pausinha e já fui também pegar o celular, minha gente, para mostrar para vocês, fazer os cálculos aqui rapidinho, né, de quanto eu gastei. Minha gente, eu tô botando aqui em média o quilo do barbante no valor de R$ 35. Então, eu sei que a grama do meu barbante, eu já fiz minha continha, é isso aqui, ó, 0,035. Aí, vezes 750, que foi o peso de cada passadeira, eu tive um investimento de R$ 26,25. Aí, menos 120, que foi o preço de cada passadeira vendida, eu tive uma lucratividade de R$ 93,75, tá? Em cada uma. Então, o meu lucro em duas passadeiras foi isso aqui, ó. R$ 187,50. Me sobrou material, ainda vou conseguir estar lucrando um pouquinho, né? Muito não, mas um pouquinho aí. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Queria muito fazer um exemplar desse aqui, dessa peça, no tamanho menor, mas eu acredito que o que me sobrou não vai dar para fazer exatamente igual, né? Talvez dê para fazer a parte do verdinho, né? Que serão, se eu for fazer um outro exemplar, tamanho menor, eu vou fazer com 3 flores, então talvez até dê. De certeza vou ter material suficiente para passar o verdinho nas flores, mas nessa parte aqui das tulipinhas eu não sei se vai dar. Mas, assim, cobrei R$ 120, mas é um trabalho que sim, dá para você cobrar um valor maior, até, digamos, 150, tá? Porque os próximos que eu fizer nesse modelo aqui, o tamanho da passadeira vai sair, se for somente a passadeira, né? Só o kit a gente ainda pode ver, o kit que eu digo assim, a passadeira maior com os 2 tapetes menores, a gente pode manter o valor de 120. Mas eu vou dar uma enxugada no tamanho aqui, na largura, porque ficou uma largura bem grande, né? De 55 centímetros, geralmente o tamanho de um tapete que eu faço aqui, que eu vendo no valor da promoção, né? De R$ 25. Geralmente é o tamanho de um tapete, a largura fica o tamanho de um tapete que eu vendo de R$ 25. Então, eu vou dar uma enxugada aqui, se não, se for para vender esse mesmo preço, mesmo dando uma enxugada, viu, minha gente? Compensa, assim, dá para ser vendido no valor de 150. Mas, assim, é uma cliente maravilhosa, tá? O nome dela é Gisele, cliente bem antiga. Eu sei que ela vai ficar encantada
né? Como eu falei pra vocês, à medida que eu fui fazendo e ia mandando, eu gosto de fazer isso com todas as clientes. Vou produzindo, já vou mandando o resultado para a cliente ficar ciente do que o trabalho está sendo feito, né? E acompanhar também de perto aí a qualidade do serviço, da produção aqui, da mão de obra, a qualidade, ela já conhece a qualidade das peças, né? Senão não seria cliente antiga. E sempre ela tá comprando alguma coisa comigo. No mínimo uma vez no ano ela compra, nem que seja 1 ou 2 tapetinhos. Mas super compensou, minha gente. Eu realmente fiquei encantada, né? A primeira vez que eu tô fazendo esse trabalho. Deixo aqui minhas congratulações à professora Domingas. Muito obrigada, tá? Por essa peça maravilhosa que tu disponibilizou aí, né? No teu canal pra gente. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E assim, minha gente, eu vou me despedindo de vocês com essa imagem divina. Muito obrigada por você que me acompanhou até aqui. Muito obrigada a você que é inscrito no meu canal, por você que vai se inscrever, que de alguma forma eu venha te inspirar. O vídeo tá grande, né? A pessoa que fala um bocadinho aí, mas muito obrigada por tudo. Vou deixar meu Instagram pessoal, meu pessoal não, minha gente, meus 2 Instagram profissional, que é um voltado somente para moda mesmo, tá? Vestuário, acessórios, e o meu outro Instagram que é moda casa, voltado para moda casa. Eu espero que você dê uma passadinha por lá, me deixa aí nos comentários, tá? O que você achou, se você já fez essa peça. E é isso. Um cheiro, um abraço no coração de todo mundo. Que Jesus abençoe poderosamente aí a sua vida, a vida da sua família, tá? A vida dos seus de uma forma toda linda e toda especial. Tô aqui pegando uma posição, minha gente, porque eu vou fazer a fotinha de capa daqui. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.